A Maniolote esculenta, conhecida como mandioca macaxeira, aipim, costelinha, uaipim, mandioca doce, mandioca mansa, maniva, maniveira, pão de pobre, mandioca brava e mandioca amarga. É uma planta da família das Eutrobiaceae. Esta planta é nativa da América do Sul. No entanto, está presente em muitas regiões do mundo. O seu consumo só pode ocorrer depois de uma etapa de cozimento que reduza o conteúdo do HCN, cianeto de hidrogênio, para níveis muito baixos. Como o cianeto de hidrogênio é muito volátil, a sua redução ocorre devido à temperatura de cozimento, o que ocasiona a evaporação do composto. É a terceira maior fonte de carboidratos nos trópicos, depois do arroz e do milho. E é um dos principais alimentos básicos no mundo em desenvolvimento, existindo na dieta básica de mais de 500 milhões de pessoas. Espalhada para diversas partes do mundo, tem hoje a Nigéria como seu maior produtor. Mandioca origina-se do termo tupi mandió ou manioca, que significa casa de Mani. Sendo Mani a deusa benfazenza dos guaranis, que se transforma em manioca, aipim. Origina-se do termo tupi-aipim. Maniva origina-se do termo tupi-mani-iva. No Brasil, o termo mandioca ou mandioca brava é utilizado para as plantas com HCN superior a 100 mg por quilo de produto. Enquanto que o termo macaxeira, mandioca mansa ou aipim é utilizada nas plantas que possuem menos de 50 mg de HCN por quilo da raiz fresca sem casca. Composição nutricional. A mandioca é rica em fibras, isenta de glúten e possui 3 vezes mais calorias que a batata. Possui 2 tipos de carboidrato, o amilopectina e a amilose. Qual que é o valor nutricional por 100 gramas de mandioca? Calorias, vamos ter 160, proteína 1,36 gramas, lipídios 0,28, carboidrato 38,06, fibra 1,8, cálcio 19, vitamina C 20,6. Utilização na culinária do Brasil. Como encontra-se na clássica obra Casa Grande e Senzala, ao chegar ao Brasil, os primeiros europeus se espantaram com a fartura da farinha de mandioca, muito mais abundante e fácil de ser obtida que a farinha de trigo europeia. No Brasil colônia, foi um dos principais alimentos utilizados pelos colonos. Em forma de farinha, integrava vários pratos como bolo, beiju, sopa, angu e às vezes misturada apenas com água ou com feijão e carne, quando havia. O amido da mandioca também pode ser processado em forma de bolinhos para formar o sagu. O amido de mandioca também pode ser processado em formas de bolinhas para formar o sagu. Os tipos de farinhas comuns na região do norte do Brasil: farinha d'água, farinha de tapioca, farinha do uariri, farinha suruí. O beiju é uma iguaria tipicamente
brasileira, de origem indígena, é feita com a tapioca, fécula extraída da mandioca, usualmente granulada, que ao ser espalhada em uma chapa ou frigideira aquecida, coagula-se e vira um tipo de panqueca ou crepe seco. O recheio varia, mas o mais comum é feito com coco ou queijo coalho. É um quitute muito popular no Nordeste e Norte do Brasil. Há também variedades conhecidas como beiju de lenço, beiju de massa, de carne seca e outros, feitas em forno das casas de farinha das comunidades rurais em determinadas épocas do ano. Por sua semelhança em formato, o beiju é muitas vezes confundido com tapioca. Porém, são iguarias distintas no ingrediente e no preparo, embora ambas seja feita a partir da mandioca. O beiju é preparado a partir da massa da mandioca, ralada e peneirada, rica em celulose, material com que se faz a farinha de mandioca. Levada ao forno de casas de farinha ou a uma frigideira em escala menor, distribuído em uma fina camada, é retirada após adquirir consistência sólida. A tapioca é feita a partir do amido da mandioca ou goma da mandioca, conseguindo a partir da prensa da massa e decantação do líquido resultante. A mandioca, a goma, após lavada, secada e peneirada, é levada a uma frigideira ou uma chapa quente para ser assada. Você já se perguntou como surgiu a tapioca? De onde vem e como se comporta? A tapioca é uma das comidas mais importantes do nosso país, considerada em 2006 um patrimônio imaterial e cultural pelo Conselho de Preservação do Sítio Histórico de Olinda. A tapioca, ou beiju, para os nordestinos, surgiu durante a colonização dos portugueses, como uma alternativa ao trigo. Extraída da mandioca por índios da região, se tornou famosa por ser tão nutritiva quanto o trigo e logo ganhou norte e nordeste brasileiro. Atualmente, a tapioca pode ser encontrada em todo o Brasil. Na região sul e sudeste ganhou uma nova forma, sendo servida de diversas maneiras, com chocolate, doce de leite, salmão, presunto, entre outros acompanhamentos. Do Nordeste para todo o país, a tapioca se consagrou como uma das comidas rápidas preferidas do brasileiro. O Conselho de Preservação do Sítio Histórico de Olinda, Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Tecnologia, concedeu à tapioca o título de Patrimônio Imaterial e Cultural da cidade em 2006. Mesmo ano em que Olinda recebeu o título de primeira capital brasileira da cultura, pelo Ministério da Cultura e Ministério do Turismo do governo federal. Então vamos comer tapioca, vamos comer muita tapioca, porque o negócio é bom demais.
mostrar bonito.